E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a defesa Caro-Kann, né, que acontece no tabuleiro depois do lance E4, C6. Então a defesa Caro-Kann leva o nome de dois jogadores, agora eu não vou lembrar exatamente o nome do outro, mas o primeiro era Marcus Kann, e era um jogador austríaco, se eu não me engano. Tanto que a partida que a gente vai ver é uma partida dele próprio. Então a ideia da defesa Caro-Kann é qual, né? Com o lance C6, o preto quer preparar o lance D5 para lutar pelo centro. O branco normalmente joga com D4, que é a linha principal. D5. E aqui o preto tem... as brancas têm várias maneiras de combater a Caro-Kann. A gente vai ver algumas delas, né? Eu vou focar aqui no cavalo C3 e no cavalo D2, mas na ordem do cavalo D2, tá? Porque o lance cavalo C3 tem um pequeno inconveniente. Ou não, né? Dependendo do ponto de vista. Permite um lance a mais das pretas, que é o lance G6 aqui. Que a gente conhece como Gurgenidze, variante Gurgenidze, que é o nome de um jogador da Geórgia, algo assim. E a ideia é fianquetar o bispo e martelar o peão de D4. Né? E qual seria a diferença? Com o cavalo em D2, o lance G6 não tem tanta força, porque o branco pode jogar, por exemplo, cavalo F3, depois de bispo G7, C3 aqui. Uma coisa que ele não pode fazer com o cavalo em C3. Então, essa é a diferença entre cavalo C3 e cavalo D2. Mas aí o lance principal é D por E4. Cavalo por E4, aqui o preto tem três lances principais. Que são bispo F5, que é a linha mais jogada, a variante clássica. Opa, bispo F5. Então, vamos começar com ela. Tem várias alternativas aqui para o branco. Eu vou focar na principal apenas, que é o lance cavalo G3, contra-atacando em cima do bispo, bispo G6 e H4. A ameaça é H5, então o preto tem que jogar H6. H5 não é uma boa ideia, porque depois de cavalo F3, ameaçando o cavalo E5 para tomar o bispo, cavalo D7, bispo D3, toma. A gente vai chegar numa posição parecida, só que com o peão em H5, que é uma coisa muito pior, tá? Justamente porque enfraqueceu principalmente aqui a casa de G5. Então H6, cavalo F3, ameaçando o cavalo E5, cavalo D7, H5, bispo H7 e agora bispo D3 para trocar a peça mais ativa das pretas, né? E aí bispo por, dama por. E aqui a defesa Caro-Kann é bem conhecida por ser bem sólida, assim. Porque, notem, né? Depois de G6, o preto mal fez concessões na estrutura de peões, né? Não tem uma fraqueza assim, fala, uau, aquilo ali é fraco, né? Não tem esse tipo de peão ou casa. Então é uma defesa bem sólida, assim. Normalmente os finais são bem bons pro preto. Né? E o branco vai tentar algum tipo de ataque, né? Normalmente os jogadores de branco aqui jogam com bispo D2, seguido de roque grande e tentam atacar de algum jeito aqui. Tanto no centro, dependendo para onde o rei das pretas for. Certo? Dito isso, vamos voltar aqui no lance bispo F5. Outro lance que o preto pode jogar aqui é cavalo D7, que é conhecida como variante Karpov. A ideia é acelerar o desenvolvimento e preparar o lance cavalo de Gf6. Aqui tem que ter certo conhecimento para jogar essa variante, porque senão você pode acabar caindo em umas rasteiras assim. Depois de dama E2, cavalo de F6, cavalo D6 é mate, né? Então sempre cuidado com as rasteiras e também com o lance cavalo G5, que é um lance bem agressivo e pode começar a ter alguns temas em cima do peão de F7. Então é bem importante conhecer bem essas linhas mais agressivas. E por fim, a última variante, mais duas variantes nessa variante, cavalo F6, né? Que é um lance bem ativo, atacando o cavalo em E4. Cavalo por, e aqui o preto tem duas escolhas. Ou ele toma de G, que é conhecida como variante bronze, tá? A ideia é meio que ele abre a coluna G e ele vai arrocar na ala da dama automaticamente, porque normalmente ele não vai conseguir achar um lugar seguro ali na ala do rei, porque os peões já ficaram dobrados e tá mais exposto. E é uma linha um pouco mais agressiva, torre de 8, bispo G4, dama C7 e tal. Mas o preto também pode jogar com E por F6, que é uma variante um pouco mais sólida, né? E a ideia é acelerar o desenvolvimento, né? Bispo D6, bispo E6, em troca de uma estrutura um pouco mais debilitada. Cavalo E4, ok.
Então vimos aqui a linha principal, que é com cavalo D2 ou cavalo C3, porque se cavalo C3 D por E4, acaba transpondo, né? O branco também pode jogar F3 aqui, que aí vira aqueles tipos de gambito Blackmar Diemer, depois de cavalo F6. Mas vamos focar aqui. Aqui depois de D5, outro lance principal que vem sido bastante jogado ultimamente é o lance E5, que é a variante do avanço, que vira uma estrutura bem típica de francês e Caro-Kann, então ganha espaço, mas ao mesmo tempo enfraquece algumas casas. Então bispo F5, e aqui eu acho que a principal zona aqui que tem sido muito jogada mesmo é o lance cavalo F3 mesmo, simplesmente desenvolvendo, que é conhecida como variante short, em homenagem ao jogador chamado Nigel Short. Então E6 e aí bispo E2, C5, bispo E3, seguido de roque, C4, com bom jogo para o branco. E aí o preto vai tentar jogar com cavalo C6, C por D4 em alguns casos, e tentar desenvolver o resto das peças do preto, né, na ala do rei. Tem também a linha do tal, que é o lance H4. Porque esse lance aqui evita o lance E6 aqui. Porque aí prende o bispo, né? Bispo E4, F3, bispo G6, H5. Então é uma linha que evita o lance natural das pretas. E aí pode seguir H5 e aí a gente joga bispo D3 para trocar a peça mais ativa das pretas de novo. Bispo por, dama por. E aí E6 e aí segue com planos gerais aqui, né? Uma opção, e aí realmente a linha mais agressiva aqui para o branco é o lance cavalo C3 aqui. E aí quando o preto jogar E6, mandar G4. Atacando o bispo e ganhando espaço na ala do rei. E a ideia é realmente ir atrás desse bispo. Tem a linha do H4, tem a linha do cavalo E2 aqui para jogar cavalo F4 voando aqui. E tentar incomodar esse bispo aqui de G6 muito, muito, muito rápido. Beleza? E aqui, em vez de bispo F5, o preto tem uma opção que é jogar com C5 aqui. No estilo bem da francesa aqui mesmo, minando o peão de D4. E aqui, a maioria das partidas, o branco joga D toma C5, E6, cavalo F3, e aí bispo C5, bispo D3, cavalo E7, roque, roque. Não, roque não, porque leva bispo H7, cavalo de BC6 e... Bom, vai jogar bem no espírito da defesa francesa aqui, né? Tá, beleza, uma pequena introdução à variante do avanço. E aqui tem a variante fantasia, né, que é o lance F3, defendendo o peão de E4. A linha principal acontece depois do lance D por E4, F por E4 e E5, contra-atacando no centro, cavalo F3. Claro que D por E5 é um lance ruim, porque vem dama H4, cheque. E aí o peão de E4 foi para a vala. Então cavalo F3 para evitar isso, desenvolver uma peça. Bispo G4, cravando o cavalo. Bispo C4. E aqui ficar esperto, né? Porque pode ter uns temas como bispo por F7, rei por F7 e cavalo E5, que o bispo está desprotegido. Então cavalo D7 aqui para defender o peão de E. Roque, cavalo de G6. C3 para defender o centro. E depois de bispo D6, uma posição com chances para os dois lados, né? No geral, o branco vai tentar aumentar a vantagem de espaço no centro e pressionar aqui na coluna F. E as pretas vão tentar contra-atacar no centro e diminuir o controle central das brancas, com lances como dama B6, torre D8, em alguns casos pode até jogar bispo por F3. O preto também tem ideias como E6 aqui, ameaçando D por E4, F por E4 e dama H4, fica mais fácil de ver. Por exemplo, aqui toma, toma e dama H4 cheque. Com uma posição bem sólida. E também tem um lance E5 aqui que é meio suspeito, mas é um lance ok. Que é até uma variante fantasy do outro lado do tabuleiro, né? A gente parar pra pensar um pouco. D por E5, D por E4 e tal. Não, bispo C5 aqui, né? Pra criar alguns temas na diagonal. E aí se E por D5 a gente joga dama H4, é uma ideia, para tomar em D4. Mas enfim, essa é só uma pequena introduçãozinha. E aqui tem a variante das trocas também, né? C por D5, peão por D5, aqui a gente divide entre a real variante das trocas, que é o lance bispo D3. E aí pode seguir cavalo C6, C3, cavalo F6,
bispo F4, bispo G4 e dama B3. Tem uma famosíssima partida Fischer-Petrosian nessa variante. E também acontece o seguinte, que se a gente comparar com aquela posição ali, tem muito a ver com essa posição aqui de outra abertura, né? Que é a variante das trocas da ortodoxa, né? A estrutura é exatamente a mesma aqui. Só que de cores invertidas. Deixa eu voltar lá, cadê? Aqui. É a mesma estrutura que o preto vai jogar E6 em algum momento. E também, na variante das trocas, tem o ataque Panov Botvinnik, que é o lance C4 aqui, aumentando a pressão em cima do peão de D5. Então, normalmente segue com cavalo F6, cavalo C3, E6, cavalo F3, e aí bispo B4. E essa posição é bem típica pelo fato das brancas acabarem ficando com o peão da dama isolado. E aí o branco vai tentar jogar de forma ativa, né? Tentando atacar, criar ponto de ataque para compensar essa fraqueza que é o peão da dama isolado. O preto pode jogar com bispo E7 também. Só cavalo C6 que é um pouco duvidoso. Não duvidoso, mas é um pouco impreciso por causa do lance C5 aqui. E aqui as pretas não conseguem mais tirar o bispo para casas ativas e o branco está jogando bispo B5 rápido. Então, por exemplo, depois de bispo E7, bispo B5, roque, bispo, torre E8. E aqui a gente pode tomar C6, B tomar C6 e jogar com bispo F4. E seguido de B4 e A3 e tentar avançar essa maioria na lado da dama que a gente tem. Então vamos voltar mais um pouco. Então, em vez de jogar D4 também, o branco pode jogar cavalo C3 aqui. D5 e cavalo F3, que é conhecida como ataque dos dois cavalos. O lance principal aqui do preto é bispo G4, cravando o cavalo. E aí H3, bispo por, dama por, e cavalo F6. E aqui as pretas trocam um par de bispos para ter uma posição bem sólida, que é bem típica da defesa Caro-Kann. Agora, uma coisa, não joguem D por E4, cavalo por E4 e bispo F5, achando que é a mesma coisa que a variante que a gente viu com o cavalo D2, né? Que é essa aqui. Não é a mesma coisa. E esse lance de desenvolvimento, esse erro é muito comum, tá? Então, por que é ruim? Segue o cavalo G3, bispo G6 para tentar jogar igual a variante clássica, só que aí H4, H6, e aqui a gente consegue trocar o lance D4 pelo fato de a gente ter o segundo cavalo desenvolvido, né? Então aí cavalo E5 atacando o bispo H7 e aqui dama H5. E aqui o branco tem uma vantagem bem grande já. Ameaçou mate em F7, G6 bispo C4, ameaçando mate em F7 de novo, então GH5 leva mate. Então tem que jogar E6 e aqui dama E2. E o branco desenvolveu 4 peças aqui, enquanto a única peça que as pretas desenvolveram foi o bispo de H7. E ele não está muito feliz, né? Tanto que nas duas partidas que seguiu, as duas partidas clássicas que tem nessa posição, o preto perdeu imediatamente, tanto depois de cavalo F6, porque depois de cavalo F6 leva cavalo para F7, né? E aí quebrou o roque, quebrou o peão de E6 e GG aqui, né? E também tem o ataque Panov acelerado, que é o lance C4 sem jogar D4. Então, por exemplo, depois de D5, toma, e C por D5. E aqui tem umas ideias aqui pro branco, né? Porque, por exemplo, depois de cavalo F6, pode jogar dama 4 cheque, ou, na verdade, bispo B5, talvez, para dificultar a recapturada do peão de D, né? E vai levar para posições típicas de peão da dama isolado. Então, dito isso, feita essa pequena introdução à defesa Caro-Kann, vamos ver algumas partidas, né? Então, a primeira partida que eu vou mostrar é uma partida do Mieses com o próprio Marcus Kann, em 1885. Então, foi uma variante do avanço. E aqui acho que o Mieses jogou o sistema mais inofensivo, um dos mais inofensivos, né? Que é o lance bispo D3. Simplesmente oferecendo a troca. E depois de E6 leva para uma posição que é bem equilibrada. Mas aqui o branco jogou com F4, que pode ser questionável já, porque já entrega uma casa aqui em F5 principalmente, e o bispo de C1 fica bem limitado, né? Seguiu C5, já lutando pelo centro.
C3, cavalo C6, cavalo F3 e dama B6. Martelando aqui o peão de D4, roque, e agora cavalo H6, para levar o cavalo para F5 e aumentar a pressão aqui em cima do peão de D4. Né? Então vai ter 4 peças atacando esse peão de D4 aqui. Se o peão não tivesse em F4, poderia ter algumas ideias seguidas de bispo por H6. Seguiu o cavalo H6, e aqui o branco jogou com B3. Tomou, cavalo F5. E a ideia do B3 é jogar com bispo B2 agora, para defender o peão de D4. Seguiu torre C8. A3, para evitar cavalo B4. Por exemplo, jogar um lance como H3, cavalo B4, seguido de cavalo C2, ganha material. Então veio A3, e aí cavalo por D4. E aí veio muitos temas táticos em cima do rei das brancas. Né? Conseguiu cavalo por D4. Bispo C5. Torre D1 tentando segurar ainda a peça, mas seguiu cavalo por, bispo por, dama por. E aqui as pretas fizeram um mega lance, que foi baseado no tema tático da cravada e sobrecarregamento de peça. Torre C1, cravando a torre, e a torre não pode ser capturada por causa do lance dama por D4, cheque. E aí cai a outra torre também lá em A1. O branco tentou jogar com ré F2, mas aí torre por D1 e a dama tá cravada ainda, né? Tomou. Rei 2, torre C1, rei D2, torre G1. G3 e aqui as últimas peças do branco nem jogam, né? Porque sempre tá cravado aqui. Rei D7, A4, torre C8, B4 e torre de C1. E o branco abandonou. Então a primeira Caro-Kann foi vitoriosa, né? Vamos para a próxima partida. Uma partida entre o Milman e o Fang em 2005. Então foi uma variante clássica ali que a gente viu. Vamos pular rapidinho essa parte. E aqui tem dois lances principais, né? O lance bispo F4 e o bispo D2. O bispo D2 tem sido mais jogado por causa do próximo lance porque depois de bispo F4, as pretas têm bispo B4 cheque, que é uma inclusão interessante, porque se o branco quer rocar na ala da dama, ele normalmente não quer mexer nesses peões, né? Então essa é a ideia, provocar o avanço de um desses peões. E aí depois de roque grande, esses peões aqui podem ser debilidades, né? Siga o cavalo de F6, rei B1. E aqui, roque pequeno. Então, os dois lados estão dispostos a correr riscos aqui, né? Então, o preto vai tentar jogar com C5 e B5, em alguns casos até para criar contra-jogo na ala da dama. E as brancas vão tentar jogar cavalo E4, principalmente G4 e G5 e vambora. Seguiu o cavalo E5, C5. Então, ruptura bem típica, né? Caro-Kann. Dama F3, atacando o peão de B7, mas eu realmente não tomaria esse peão, porque vai acabar abrindo uma coluna para o nosso rei. Então, dama B6, cavalo por D7, cavalo por D7, e agora D5, né? Peão por cavalo F5. E agora o cavalo é ativado, né? Normalmente a pior peça das brancas aqui é o cavalo que fica em G3, porque ele meio que atrapalha o peão de G a dar uma volta, né? A ser avançado assim. Então, por isso lances como cavalo E4 são temáticos, né? Para liberar o mais rápido possível o lance G4 e G5. Mas aí veio D5, peão por, e agora cavalo F5 com ganho de tempo. Atacando o bispo, bispo F6, então ele toma D5, dama E6, e aqui pimba, bispo por H6. Esse é o primeiro sacrifício, né? Não sei se exatamente pode, porque torre D6 agora, né? E aí a gente já recupera o cavalo em D7 ali. Se jogar dama E8, no pior dos casos, torre por F6, né? Seguido de dama G3. Mas aí veio o cavalo E5, lance intermediário atacando a dama. Dama E4, cavalo C6, atacando a dama de novo. E aí a dama voltou. Não pode tomar em E6 porque leva F por E6, né? E aí o branco tá com 3 peças caindo aqui. Dama F3, cavalo E5. Então falou que ia repetir, mas deu drible. Dama G4. Sacrificando a torre. E aí eu vou tomar em G7. O preto tomou em D5. Só que aí veio um ataque estrondoso aqui. Veio o bispo por G7. Dama D3 cheque, rei A1. E aí cavalo E5. E depois de cavalo E5 o preto está completamente perdido, né? Cavalo E7 cheque. Rei H7. Dama G6.
FG6, HG6, cheque duplo, e depois de RG7, do RH7 avante. Então essa partida aqui ilustra muito bem as chances de ataque dos dois lados, né? Tá certo que o preto mal chegou a atacar, mas ilustra muito bem as chances de ataque das brancas e algumas ideias típicas, né? Então, tirar o cavalo para jogar G4, ativar o cavalo de G3, que normalmente é uma peça problemática das brancas, jogar o lance C5. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução à defesa Caro-Kann e vejo vocês no próximo vídeo.